Fala, galerinha do Chat Podcast, galerinha de toda a Baixada Fluminense. Hoje, quinta-feira, é dia de papo de política. Política é coisa séria, gente. A gente vai debater muitas coisas importantes hoje aqui no Chat Podcast. Boa noite, Etienne. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Joelson. Boa noite a todos. Boa noite à nossa convidada. Bom, hoje a gente tem um episódio especial, né? E você já fica aí com a gente, já compartilha muito esse podcast. Por quê? Porque quem está com a gente hoje, assim, eu tô muito feliz e honrada da presença da deputada Marina do MST. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, ouvindo. É uma grande alegria, um prazer estar aqui nesse debate, nessa conversa com vocês e com queimados de toda a Baixada Fluminense. Isso mesmo. Bom, olha só, gente. Deputada Marina, mulher com trajetória de luta social vinda do campo. Ela que hoje representa milhares de pessoas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E a sua trajetória é linda. Eu tenho que... É grande, tá? Aqui a lista é grande para poder falar, mas vamos lá. A gente tem aqui... Lúcia Marina dos Santos, não é isso? Isso. Olha, mais conhecida como Marina do MST. Ela que tem a trajetória de luta, filha de Boias Frias, criada em Guaraniaçu, entrou em contato com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ainda adolescente. A gente tem mais aqui. Desenvolveu mais de 25 anos de militância, coordenou o escritório do MST em Brasília, primeira deputada estadual do MST no Rio de Janeiro. Filiou-se ao PT em 2022 e foi eleita deputada estadual com 46.422 votos. Bom, sendo reconhecida como a primeira parlamentar representante do MST na Alerj. Bom, gente, líder do PT na Alerj, né? Ela também é presidente da Comissão de Segurança Alimentar na Alerj. Então, em volta de todos esses temas, né, da vida da deputada, a gente hoje vai ter esse podcast muito especial. Bom, vamos começar, né, Gelson? Vamos começar. Seja bem-vinda, tá? Mais uma vez, seja bem-vinda. E fala um pouquinho dessa trajetória, assim, na política, nessa vida política, para que as pessoas conheçam um pouquinho a senhora. A menina que saiu lá do Paraná e que hoje está na Alerj. Filha de camponeses sem terra. Trabalhei de boia fria na minha infância, no interior do Paraná. E temos, né, a partir da minha família, construído uma história... muito vinculada à Igreja Católica, principalmente através dos núcleos eclesiais de base da Igreja Católica, e com isso sempre tive um envolvimento com as comunidades, com o trabalho coletivo, enfim. E foi justo a partir desse trabalho com a igreja que eu conheci o MST, fui celebrar uma missa em um acampamento no interior do Paraná, e me reconheci, ainda adolescente, né? Me reconheci sem terra e desde aí, então, faço parte das fileiras da luta pela democratização da terra, principalmente através da bandeira da reforma agrária. E fui indicada para vir para o estado do Rio de Janeiro, especificamente em Campos dos Goytacazes. Então, eu estou há 30 anos aqui no estado, mas morei mais tempo, né, na região norte e noroeste do estado, principalmente em Campos. Vim para cumprir uma missão de 2 anos e fazem 30 que estou aqui no estado do Rio de Janeiro. Fiz serviço social na UFRJ e consegui também fazer um mestrado em geografia. E, recentemente, então, né, a partir dessa decisão do MST de também fazer na institucionalidade a disputa pelas políticas públicas e o fortalecimento das bandeiras da reforma agrária e da agricultura familiar, da produção de alimentos, em especial da produção de alimentos saudáveis, de nós construirmos políticas públicas também para construir uma nova matriz tecnológica de produção que seja baseado na agroecologia, então de produtos saudáveis, não a partir do que as grandes empresas fazem,
que é na utilização de venenos, de agrotóxicos. Essa decisão do MST de construir também, a partir da institucionalidade, o fortalecimento dessas bandeiras das lutas, das reivindicações, né, da reforma agrária, da agricultura familiar, da produção de alimentos saudáveis, junto com outros companheiros do MST de outros estados, aqui no Rio de Janeiro eu me filio ao Partido dos Trabalhadores e sou eleita deputada estadual, então, em 2022, com esse objetivo de levar essas pautas para transformá-las também em iniciativas legislativas e fortalecer, assim, essas iniciativas. Um dos exemplos que eu daria é que nós temos construído, a partir disso, uma nova matriz tecnológica de produção alimentar no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa nova matriz tecnológica de produção, ela tem que ser baseada na agroecologia, que é uma forma da produção sem o que as grandes empresas fazem, né? Com veneno, com agrotóxicos, uma alimentação saudável. E, para exemplificar isso, trouxe aqui um presente para vocês. Presente é com a gente mesmo. Alguns produtos, né, frutos desses assentamentos da reforma agrária. Olha, eu tenho aqui um café Guaí sustentável, que é um dos produtos que são bastante produzidos, né? Nunca vi esse novidade, né? Uma coisa bem... Muito bonito, cultivado no sul de Minas. O nosso suco de uva orgânico... Pode mostrar aqui para... Sem açúcar, totalmente... orgânico. Eu digo que esse é o suco mais gostoso de uva do Brasil, viu? Amo suco de uva. Só colocar no copo e tomar isso aí, né? Só tomar. Aqui, gente, suco de uva puro. Olha, isso aqui é raridade. Agricultura familiar, perfeito. Deixa eu colocar aqui. Vai. Trouxe aqui também uma farinha de mandioca. Esse daqui é produzido num assentamento nosso em Campos, no assentamento Zumbi dos Palmares. Tem várias pequenas unidades de agroindústria nos assentamentos, na produção da agricultura familiar ali na região. Então, esse é um produto fluminense, fruto também da reforma agrária. Olha, farinha da baiana torrada. Isso é maravilhoso, hein? Ó, naquela farinha. Trouxe também... E essa produção, ela é permanente? Sim, ela é permanente e daí tem muitas necessidades, né? Especialmente a comercialização, porque ainda há muitos atravessadores, né? Que faz com que a produção chegue na cidade de forma muito cara. Então, a logística, o transporte, né, a comercialização, a assistência técnica ainda são gargalos muito importantes para a agricultura familiar que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, olha, trouxe também um chá mate tostado, que foi lançado recentemente na nossa última Feira Nacional da Reforma Agrária, que foi em maio, em São Paulo, e que é também uma das delícias, digamos, que nós produzimos aí nos assentamentos. Tudo orgânico, gente. Tudo aqui no Rio de Janeiro, nós temos um armazém do campo, que fica ali na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, que tem à disposição todos esses produtos, mas que também, de qualquer lugar do estado, as pessoas podem entrar no site do Armazém do Campo, que faz a venda online, entrega e então, etc. A gente consegue comprar esses produtos orgânicos através, né, do site... Do Armazém do Campo Rio. Armazém do Campo Rio. Perfeito, gente. Vamos valorizar aquilo que é feito pelo campo, como a deputada disse, orgânico, natural. Tudo isso traz o quê? Qualidade de vida. Exatamente. Maravilhoso. Deputada, a sua história começou no interior do Paraná, né? E passa pela militância no MST até chegar à LERJ. O que mais marcou essa caminhada e como essa trajetória inspira outras mulheres? Eu acho que é uma trajetória difícil, mas é uma trajetória bonita, né? Especialmente que é uma trajetória construída coletivamente.
né, ao lado e junto com o movimento social organizado, ao lado de muitas mulheres, né, que fazem parte também disso. E eu acho que, olhando para hoje, né, digamos, o mais importante é de nós conseguirmos fazer, a partir dessa história, chegar à institucionalidade, chegar a um local de representação institucional, política, importante para o conjunto da sociedade, mas que nesse lugar dessa representação, as pautas prioritárias, os grupos prioritários são os movimentos sociais e populares. Então, diria que um desafio grande que nós temos aí é isso, como é que a gente leva para dentro da Assembleia Legislativa essas pautas, projetos que fortaleçam essas organizações, que fortaleçam essas iniciativas, sim, de produção, de geração de emprego, de renda. É por isso que é tão importante ter pessoas como você dentro da Alerj, que é para, de fato, fomentar essas políticas públicas para essas pessoas. Até porque muita perseguição, como é que fala a palavra? Muita perseguição em relação ao MST, né? E muita disputa política também, né? Muitas ações de perseguição e criminalização à luta, né? Isso, porque é muito importante, assim, e aqui a Baixada Fluminense pode se perguntar, poxa, mas nós vivemos aqui numa região metropolitana, né, com milhares de pessoas, aqui a urbanização, que é o tema mais importante, pode se perguntar o que a reforma agrária, o que a agricultura familiar tem a ver conosco. E aqui, a exemplo desses produtos, eu acho que está uma das respostas, porque aqui também, nessa metrópole, que também se concentra o maior número de pessoas que passam fome, que estão desempregadas, um número extenso de mulheres que estão desempregadas, que são chefes de família, que chefiam família, que têm que garantir a subsistência da família. Eu sempre brinco no osso do peito, né? Então, nós estarmos nesse local da Assembleia Legislativa para prioritariamente ter projetos que reconheçam e fortaleçam essa população, né? E aí iniciativas em diversas áreas, digamos, que vão fortalecer. Agora, por exemplo, nessa semana está em pauta vários imóveis que são ocupados por movimentos sociais, por um grande número de famílias que dão a função social a esses imóveis, famílias que garantem ali a moradia digna. E grande parte desses imóveis foram colocados à venda pelo governo estadual, pelo governo Cláudio Castro, né, para gerar recursos, para gerar dinheiro para o caixa do Estado, né? Então, imagina, nossa ação política institucional é de quê? Defender esses imóveis, defender a moradia digna para essas famílias, dentro da Alerj, mas também lá junto com elas, presencialmente, fortalecendo ali, reconhecendo a importância que tem a organização social dessas famílias, né? Perfeito. Então, ainda falando sobre isso, do MST, o papel dessa militância, eu queria que a senhora me explicasse como que a senhora enxerga o papel dessa militância dentro da Alerj, porque como você mesmo disse, é um movimento que por muitos é enxergado de uma forma como errado, é um movimento feito de forma desorganizada, né? E quando você chega com uma experiência, você vivenciou isso na prática, desde lá do Paraná até chegar aqui, e como que você trabalha e defende isso dentro da Alerj, deputada? Primeiro, eu acho que é muito importante a gente olhar também para essa realidade que o Brasil vive, né? O Brasil, no tema agrário e agrícola, o Brasil é um dos países que mais concentra terra do mundo, né? Segundo os dados do IBGE, últimos dados do IBGE, que foi feito em 2017, no Brasil, 1% detém 46% das terras. Ou seja,
1% tem praticamente a metade do país. E a nossa Constituição Federal garante que a terra tem que ter uma função social, baseada na produção, na produtividade, no respeito às leis ambientais e trabalhistas. Então, segundo a Constituição, as terras que não cumprem a sua função social devem ser destinadas para a reforma agrária. Portanto, a reforma agrária é uma política pública constitucional no nosso país. Então, a segunda reflexão em relação a essa questão é que, quando eu sou eleita com 46.422 votos no estado do Rio de Janeiro, o que eu vejo disso? E sempre brinco, né? Não foram só meus belos cachos que conquistaram esses votos, né? Mas isso é um reconhecimento da sociedade fluminense ao dizer, poxa, esses sem terra, os oprimidos, os excluídos desse sistema que concentra tanto, estão certo de se organizar, de ocupar as terras improdutivas, de lutar por políticas públicas que vão, sim, defender, organizar os seus direitos básicos de morar, de trabalhar, de produzir, né? Mas vão também oferecer direitos a milhares de outras pessoas, de outras famílias, assim como o direito básico que é a alimentação. Perfeito, Deputado, é uma aula, né? Aula. Porque tem muita gente, como a gente já falou, né, que não entende o movimento, o MST. Dentro da LERJ, a senhora é a única que defende, a única do... Ela foi a primeira, mas tem mais gente, tem mais... Sim, eu sou a primeira mulher sem terra eleita deputada estadual aqui no Rio de Janeiro. Assim como em outros vários estados, né, existem poucas, mas tem, né, parlamentares do MST que vêm dessa bandeira, dessa pauta, desse movimento social organizado. Mas na LERJ existem outros parlamentares que também defendem as organizações sociais e populares, que defendem a bandeira da reforma agrária, que defendem a agricultura familiar, que defendem a produção de alimentos, junto com isso defendem o combate à fome com alimentação saudável, de qualidade. Parlamentares também que defendem, junto com a gente, a bandeira da agroecologia e da importância que isso tem para o campo e para a cidade, né? Porque não está desvinculado uma bandeira da outra, né? Do campo e da cidade. O que, se a gente avança na política da democratização da terra no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, se a gente avança com as políticas da reforma agrária e do fortalecimento dos alimentos no campo, isso vai beneficiar os milhares que moram e vivem, trabalham, né, nas cidades, especialmente nas grandes periferias. Quanto tempo tá essa reforma parada para tá em movimento a reforma? Eu acho que a bandeira da reforma agrária data do século XX no Brasil, mas ela não está desvinculada do processo histórico da questão agrária desde a questão da escravidão do nosso país, né? E da apropriação da terra e do conjunto dos bens naturais aqui no nosso país, né? Vamos dizer que nos últimos 30 anos no Brasil há ações mais concretas de avançar nos conflitos diretamente pela terra, mas dizer que há uma política de reforma agrária que avance no processo de democratização da terra, que avance num conjunto de políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, isso envolvendo também, né, o reconhecimento dos quilombos, das comunidades indígenas, dos pescadores, em especial dos pescadores artesanais. Isso ainda são políticas que caminham
mas em passos muito vagarosos. Engateando. Exatamente. É justamente porque faltam pessoas, representantes como a senhora, né, que esteja ali, né? Há muitos que dizem que a reforma agrária no Brasil anda sempre a passos de tartaruga. Então, a coisa é lenta. Por isso, a importância também de ter movimentos sociais que se organizem, que pautam, que batam todos os dias nas instituições responsáveis por isso, né? Seja no legislativo, nas casas legislativas municipais, estaduais e federal, seja nos executivos, né? Seja tanto as secretarias nos municípios, nos estados que têm o dever, né, de ter esse olhar e também a distribuição do bolo, digamos assim, dos recursos, né? Porque os grandes proprietários também batem nessas portas todos os dias. Então, é muito importante a gente fazer com que o nosso mandato na Assembleia Legislativa seja uma ferramenta de fortalecimento dessas políticas, dessas reivindicações, dessas ações que o movimento social e popular faz na luta no campo, mas também na cidade. Muito bom. A Baixada Fluminense, Tiene, deputado, também é marcada por desigualdade social, mas também por forte mobilização popular. A senhora vê semelhança entre a luta dos trabalhadores rurais e as lutas das comunidades urbanas da Baixada? Sim, vejo muito. Vejo muita semelhança e muitos temas, né? Como eu dizia, a Baixada é essa região das mais populosas, né, do nosso estado, e com isso tem muitas contradições também nos serviços públicos que impactam, né, diretamente a vida do nosso povo, seja no tema da alimentação, seja com a saúde, seja com a educação, com o transporte, em especial o transporte público, né? A exemplo disso, nós realizamos hoje pela manhã, na Câmara Municipal de Belford Roxo, uma reunião aberta com secretários de transporte de alguns municípios aqui da região, com vereadores e com várias organizações sociais e populares que têm a preocupação com esse tema da mobilidade urbana, de como o transporte público afeta diretamente a questão do trabalho, a questão das mulheres especificamente, né? O tempo, a quantidade de tempo que as pessoas perdem no transporte, né, para ir, voltar do seu trabalho e etc. Então, isso tudo tem muito a ver, digamos, com as lutas que nós travamos também, seja lá no campo, seja na institucionalidade, né? E eu tenho trabalhado nessa perspectiva de que o nosso mandato também crie iniciativas legislativas na Assembleia que tenham também esse olhar para esses temas, essas pautas, esses assuntos que fazem parte da vida da população no dia a dia aqui da Baixada Fluminense. Falando disso, você está falando, está vindo na minha mente. O que acontece? Eu penso o seguinte, que aí que deveria cada município se fortalecer para que essa dona de casa, né, que tenha que deixar o seu filho pequeno em casa, pegar o Japeri 4 horas da manhã, porque ela tem que estar 8 horas da manhã lá no centro do Rio, ou na Zona Sul, que seja. A gente precisa ter mais trabalhos em cada um dos municípios para não ter essa evasão, né? Enfim, fortalecer a economia local, eu acho que ajudaria muito a diminuir essa questão toda dos japeris, né? Enfim, é uma coisa que a gente precisa. Ainda está sendo, por exemplo, eu tenho 40 anos, eu acho, hoje eu consigo enxergar, eu sou nascida, criada na Baixada Fluminense, moro na cidade de Queimados, mas eu consigo ver que, assim, tá tendo ali um desenvolvimento a cidade, né? Precisamos de mais, mas ainda é muito também vagaroso, né? Principalmente o que ela falou, mobilidade urbana, aqui é o que mais... Essa reunião deveria ser feita aqui em Queimados também, que ela fez em Belford Roxo. Seria importante. Mobilidade urbana aqui Aqui quando você fala assim, Queimados, nossa, aonde? Né? E Japeri, enfim, são os municípios mais distantes do Rio. A gente sofre muito com isso. Teve representantes também de Queimados na reunião. Depois eu posso deixar, inclusive, os contatos aqui com vocês para... Boa.
convidá-los também para vir aqui. Boa, então, isso é bom. Inclusive, se for o subsecretário, ele já até falou que... Tem um tempo que ele falou que viria aqui para falar sobre a mobilidade, lembra? É verdade. Não sei se é ele que foi, mas... Bom, deputada, a senhora preside a Comissão de Segurança Alimentar. E aí, quais políticas já em andamento pode beneficiar diretamente a gente aqui da Baixada Fluminense? A gente enfrenta dificuldades em diversas situações, mas qualidade nos alimentos eu acho que é uma. E isso a senhora poderia explicar bem para a gente. Bom, a Assembleia Legislativa tem diversas comissões, né, que fazem, digamos, operam o trabalho que a Assembleia faz lá na ponta. Uma delas é a Comissão de Segurança Alimentar, é uma comissão permanente da Assembleia Legislativa. E assim que eu entrei na Assembleia, já ali na montagem das comissões para essa legislatura, eu indiquei e disse aos colegas, não é, da Assembleia que eu gostaria de presidir essa Comissão de Segurança Alimentar, muito por esse vínculo com a minha história, da onde eu venho, né, os objetivos que a gente trabalha também diretamente com isso. E sou grata, inclusive, né, por estar presidindo desde o início dessa legislatura, a Comissão de Segurança Alimentar da Alerj, e temos trabalhado muito nessa lógica de fortalecer as iniciativas de produção, porque, veja, a produção agrícola no estado do Rio de Janeiro, apesar de muito importante, tem uma enorme contribuição para o conjunto da sociedade, mas ainda é uma agricultura muito invisibilizada e, por isso, inviabilizada, né? Então, assim... Tem, onde? Igual você explicou aqui, ó, o local é tal, mas eu não sabia. E quantas outras pessoas também não sabem, né? Exatamente. Então, nós temos buscado fazer um processo de articulação dessas políticas públicas, né? Tanto a nível dos municípios, tanto a nível estadual, quanto das políticas federais que tem também para a pequena agricultura, que envolve isso, né? Os assentamentos, os quilombos, as áreas de quilombos. A Baixada Fluminense tem uma história incrível, não é? Da luta pela terra, sim, da resistência de quilombos, né? Nós temos quilombos em Magé, temos diversos assentamentos em diversos municípios aqui da Baixada. Mas isso é muito invisibilizado. Então, a gente trabalhar essas políticas de fortalecimento, né, de reconhecimento desses territórios e também de fortalecimento da produção de alimentos. Temos trabalhado também via Comissão de Segurança Alimentar para a gente avançar numa logística de transporte para fazer, a exemplo que essa farinha produzida em Campos chegue à mesa dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Baixada com um custo baixo, porque se a gente deixar com que os atravessadores tomem conta disso, chega aqui muito mais caro, um custo muitíssimo mais alto. Mas justamente por isso que as pessoas falam, mas um produto natural é tudo muito caro, né? Aí o pessoal que quer fazer, não é esse o intuito, mas o pessoal quer fazer uma dieta, né, Joelza? Que é importante também. Qualidade de vida, e falar, mas por que é tudo tão mais caro? Mas exato, por conta disso aí, desses atravessadores que acabam atrapalhando e jogando os valores lá para o alto, não é isso? Exatamente. Então, nós temos atuado um pouco nessa perspectiva, né, da Comissão de Segurança Alimentar, fazer esse trabalho de articulação dessas políticas, de fazer o que tem da política federal chegar no estado, chegar nos municípios, chegando nos territórios, né? Então, acho que isso é muito importante. Para além disso, temos atuado bastante via Comissão de Segurança Alimentar da Alerj, principalmente no cumprimento, fazer com que o governo do estado cumpra com as leis que existem, com os fundos que existem, principalmente de combate à pobreza no estado. E vocês fazem um trabalho de fiscalização em cima, conferem?
Fazemos um trabalho de fiscalização, através de audiências públicas, de debate, fazer com que a sociedade vá para dentro da Assembleia Legislativa, conhecer, debater e também fiscalizar essas ações do governo estadual. Para vocês terem uma ideia, recentemente o Tribunal de Contas do Estado, o TSE, concluiu um relatório em que o próprio governo estadual não cumpre com essa política do Fundo de Combate à Pobreza, que deveria destinar 3% para o tema da segurança alimentar, né? E isso não tem acontecido. Então, recentemente, nós realizamos uma audiência pública na Assembleia, inclusive para debater o tema da segurança alimentar no orçamento público, né? E fazendo propostas também concretas de como o governo pode avançar com isso. E outro tema importantíssimo que dialoga também com o conjunto da população da Baixada, que nós temos realizado prioritariamente, é de fazer com que o governo estadual cumpra com a determinação de lei federal, que é a compra dos 30% da agricultura familiar para a educação, para as escolas, né? Então, isso seria muito importante, porque é uma forma de você garantir a segurança alimentar nas escolas, é uma forma de você garantir um alimento saudável nas escolas, combater os ultraprocessados, né, que as grandes empresas têm feito ações avassaladoras sobre as escolas, sobre os governos estaduais, no sentido de garantir apenas os pacotes de salgadinho na alimentação escolar. Essa lei já existe porque aqui na cidade, eu lembro que houve uma campanha em relação a isso, para poder comprar dos agricultores locais, rurais, acho que é 30%. Exatamente. Eu não sei se isso está acontecendo. Aí, no caso, no município, os vereadores teriam que fiscalizar, correto? Exatamente. O deputado também tem como fiscalizar se o município está cumprindo essa lei ou não? Nós temos feito todo um trabalho desse. Primeiro, existe uma lei federal que todos os estados, todos os municípios devem investir pelo menos na compra de 30% da agricultura familiar para a alimentação escolar. No caso local, né? No município, né? E estadual, exatamente. Tá. Municipal e porque às vezes o município compra de um outro estado que não tem nada a ver. E às vezes o agricultor local, ele fica meio que esquecido, né? Exatamente. Então nós temos feito esse acompanhamento, especialmente via o Conceia, nos municípios, de acompanhar para saber se estão acontecendo. Existem muitos problemas em muitos municípios, inclusive com o cardápio, com a falta de nutricionistas, com os problemas técnicos, burocráticos de pagamento, né, com os produtores e tal. Então, nós temos feito um pouco também esse trabalho. E, junto com isso, temos realizado uma campanha que lançamos recentemente, que é De Olho no Prato. Até queria pedir para vocês acessarem aí, que pode ser também pelas nossas redes, mas você só acessar aí no Google, campanha De Olho no Prato, um abaixo-assinado, assine também esse abaixo-assinado, que é uma forma da gente pressionar o governador do estado a garantir essas políticas de fazer com que os produtos da agricultura familiar, a alimentação de verdade, chegue na alimentação escolar. E garanta, sobretudo, a alimentação escolar no orçamento. É preciso o governo do estado aumentar o orçamento da alimentação escolar, né? Então, deve ser www.deolhonoprato.com.br, deve ser isso, né? Exatamente. Então, acessem. Isso é muito importante, porque é uma forma também do conjunto da sociedade, da população, se manifestar, pressionar, acompanhar e depois ir lá fiscalizar, ver se está chegando mesmo na sua escola, né? Se a Secretaria de Educação do município está cumprindo com essa lei e cumprindo com o seu dever. Então, também é um dever que a população
tem, né, de acompanhar, de fiscalizar, de denunciar, de nos provocar também para ir no local, para conhecer, para saber, receber essas denúncias e desde a Assembleia Legislativa fazermos iniciativas conjuntas, né, de pressão, de fiscalização e do cumprimento dos direitos dessas leis pelo governo do Estado. Deputada, e municípios. Como que as pessoas fazem para poder encontrar esse apoio no seu gabinete? Aqui na Baixada são 13 municípios e da Baixada aqui dos 13 municípios as pessoas estão assistindo e como que elas podem fazer, como que elas entram em contato, como que elas, se elas encontrou alguma irregularidade no alimento do filho ou na escola. Como ela pode fazer uma denúncia? Isso também, pedir o apoio, né, ajuda, porque com certeza o gabinete da senhora está atento para isso, como está fiscalizando, e fiscalizar e ajudar esse município. Olha, até te agradeço muito pela pergunta e colocar aí à disposição de toda a Baixada Fluminense, de todos os 13 municípios aqui, colocar à disposição nossas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram. Em todas essas redes tem lá o contato do meu telefone, que as pessoas podem entrar em contato, podem via as redes dar sugestões, né, participar também desse mandato. E aí, pelas redes também, vocês vão acessar um Disque Denúncia da Comissão de Segurança Alimentar da Alerj, que pode passar por todos esses temas, tanto da questão alimentar das escolas, de fiscalização de denúncias que tem de venda de alimentos impróprios nas redes de supermercados, enfim, uma série de coisas que vocês possam sugerir, né, demandar à Comissão de Segurança Alimentar e demandar também para o nosso mandato, porque nosso mandato tem o objetivo de ser um mandato popular, de ser essa ferramenta de fortalecimento das comunidades, dos povos, dos movimentos sociais e populares organizados. Tem essa prioridade de ter, né, a educação, a saúde, a alimentação, os servidores públicos, municipais, estaduais, como prioridade do nosso mandato. Então, a gente coloca aí à disposição. Convido vocês também, quem tiver, estavam falando de conhecimento, né? Existem muitos jovens, inclusive aqui da Baixada Fluminense, que nem conhecem a Assembleia Legislativa, porque o poder, né, acaba sendo tão distante do povo. E convido todos vocês também a irem conhecer a Assembleia Legislativa, o nosso mandato, a pensar junto com a gente iniciativas legislativas que sejam para fortalecer a dignidade e a sustentação do nosso povo aqui da Baixada Fluminense. Muito obrigado pelo esclarecimento, né, e essa direção. Agora, tem um agricultor também, agora fiquei com uma dúvida. Tem um agricultor na cidade e ele quer fazer parte desse plano de governo, do estado, do município. Como que ele faz, aonde ele vai e quais são os requisitos para que ele esteja incluído nesse plano, para que ele possa fazer parte? Aqui no estado do Rio de Janeiro como um todo, em especial na capital, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos milhares de produtores urbanos. É uma experiência assim, muito bacana. E aqui na Baixada Fluminense, para além de muitos territórios da agricultura familiar rural, né, como já citei aqui alguns, existem muitas experiências também de hortas urbanas, de quintais produtivos, né, feito especialmente por mulheres. Então, isso também é muito legal. E nós temos buscado fortalecer essas iniciativas, em especial numa articulação com as cozinhas solidárias. Inclusive, no final de semana passado, nós realizamos, pelo nosso mandato, iniciamos um processo de formação e capacitação dessas cozinhas. Nós reunimos em torno de 20 cozinhas solidárias e comunitárias, também tinham cozinhas aqui da Baixada Fluminense presente,
porque a ideia é da gente, via as cozinhas solidárias, também fortalecer os locais que produzem, que vão fazer a entrega desses alimentos lá nas cozinhas. Com isso, fortalecendo também essas redes com as políticas públicas que já existem, né? Que são muitas demandas que tem, mas tem muitas iniciativas sendo construídas também nos municípios, a nível estadual e a nível federal, de políticas públicas que vão fortalecer essas iniciativas da agricultura urbana. Então, também colocar aí à disposição o nosso mandato, né? Nós temos um dos eixos do nosso mandato de atuação é justo esse, né? De agroecologia, de agricultura, da produção alimentar no campo, mas também na cidade, né? Então a gente quer também fortalecer essas iniciativas das mulheres urbanas que são produtoras e que têm uma experiência enorme, né? Você tem aqui na Baixada, por exemplo, muitos povos de terreiros que têm muita experiência, né? Inclusive que já garantiram a soberania alimentar a partir da sua produção, dos seus alimentos, que hoje estão sem o seu território de produção, mas que a gente quer também fazer ações de reconhecer, de fortalecer e tal. E, junto com isso, aqui na Baixada, nós temos buscado fazer uma série de reconhecimentos institucionais, né, de prêmios, de reconhecimentos que a Assembleia Legislativa Estadual tem, que a gente vai fortalecer muitas dessas iniciativas, né? De jovens, de mulheres, de produtores, de pescadores artesanais, né? Então, nossa ideia é ir caminhando por aí, sempre junto, ouvindo, construindo a partir das demandas que esses grupos locais têm. Show, perfeito. Bom, só para um pouquinho mais falando da Baixada, sim, na sua opinião, deputado, o que falta para a Baixada estar de fato no centro das atenções da Alerj? Eu acho que tem muitas coisas que o povo da Baixada já constrói, já produz, que precisa a gente organizar esse canal, digamos assim, de como que vai daqui para fazer chegar lá na Alerj. E a partir das coisas feitas aqui, das muitas, né? Como a gente falou, do trabalho que as mulheres fazem, você mesmo citou, né? O tempo que essas mulheres perdem no transporte, né? E que no dia a dia estão ali na manutenção de tudo. Então, o trabalho da educação, da saúde, da juventude aqui da Baixada. Então, o ideal aqui, que eu penso, seria o quê? Como nós organizarmos esse canal de fazer com que essas experiências, com que essas iniciativas, com que essas ações concretas que o povo da Baixada já faz, né? Muitas vezes para garantir a sobrevivência, né? Sejam transformadas também em iniciativas legislativas e políticas públicas que vão reconhecer, que vão fortalecer também essas ações. E fortalecer a Baixada Fluminense como um todo, fortalecendo o povo da Baixada, né? Essas milhões de pessoas que tem aqui. Nesse sentido, nós fizemos, nesse ano ainda, algumas entregas aqui de reconhecimento a alguns grupos de jovens, de grupos culturais de jovens, né, do hip hop e outros aqui da Baixada. São coisas pequenas, mas eu acho que pode ser passos, né, da gente ir avançando nessa construção, digamos assim, de fazendo com que a Baixada Fluminense tenha voz, tenha vez e tenha construção efetiva de políticas públicas a partir das necessidades e das coisas concretas que são feitas já aqui, né? Verdade, concordo. Tô lembrando daquele comercial, deputado. Água
top, agro é tech, agro Agro é é vida, tudo. agro é tudo, né? Importantíssimo, né? Vamos falar da política para as mulheres e enfrentamento? Vamos, então. Temos aqui pautas, né? Valorização da mulher do campo, acolhimento de vítimas de trabalho escravo, violência política de gênero. Gente, falando sobre isso, eu queria, deputada, que a senhora tem defendido com firmeza projetos que valorizam as mulheres. E aí, o que significa para a senhora ter uma mulher sem terra hoje, ser uma mulher sem terra hoje, líder na bancada no parlamento? Sei que a senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas agora enfatizando mais esse lado da mulher, né? Nós temos a senhora como representatividade, mas, poxa, é uma mulher. E isso dá uma valorização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é importante um pouco nessa linha que nós viemos conversando, de que nós precisamos ocupar também os espaços da política, não é? E eu acho que essa é uma das coisas assim que eu vejo como mais importantes, da gente ocupar um espaço levando um pouco dessa bagagem, né? Da luta política, social, organizativa que nós temos, né? E fazer com que isso seja uma extensão também da nossa luta. E eu mesmo, por outro lado, fazendo com que a institucionalidade também reconheça todo esse processo, né? Então, por isso eu vejo como assim, eu me sinto honrada em ser a primeira mulher sem terra eleita deputada estadual e estar ocupando esse espaço na Assembleia Legislativa, porque quando eu falo a primeira, espero que venham muitas outras, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta. Hoje a senhora é deputada, mas antes, ainda quando estava na luta, caminhando na política, já teve que se posicionar mais firmemente por conta da sua visão política, do seu posicionamento? Já teve... Porque, assim, nós que somos mulheres, muitas das vezes encontra ali uma pessoa meio que fala, você... por mais que você tenha um estudo, um conhecimento, a senhora tem mestrado, a senhora entende do assunto, mas ainda assim vem aquela pessoa querendo meio que te descredibilizar. Já sofreu isso? Descredibilizar, não dá crédito, entende? Eu digo isso, por exemplo, hoje aqui na Cidade de Queimados, podcast tem outros, mas eu sou a única host, mulher, sabe, assim, que fala de política, que fala... Até tem outros programas, né? Agora tem os programas de entretenimento e tal. Mas eu acho que falando de política mesmo, ali todo dia, por mais que eu... Quem sou eu? Ainda tô aprendendo muito. Quem tá colocando a cara pra bater pra hoje... falar, pra lutar por políticas de mulheres, falar... Inclusive, a gente tá agora no Setembro Amarelo, também vou querer falar um pouquinho sobre isso com a senhora. E eu sinto muito isso na pele, tipo... mas você vai falar de política, sabe? Eu assim, como mulher, eu fico, gente, mas como assim? É gênero? Isso, sabe? Homem entende mais do que mulher? Não, por quê? Porque homens ocupam mais espaços na política, mas isso é algo que tem que ser mudado. E aí, por isso que a gente tem que ter esse debate, essa discussão. Como a senhora falou, a senhora é a primeira mulher. E a sua história inspira outras, mas muitas outras têm medo. Falar, será que ela teve alguma ajuda? Como é que foi? Então, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que isso, esse descrédito, todas as mulheres sofrem no dia a dia, né? No dia a dia. Mas, ao contrário, a sua experiência, né, colocada é isso, assim, as mulheres fazem e vivem o centro da política todos os dias também, né? Eu sempre digo que eu sempre fiz política no movimento social. Agora é minha primeira vez na política institucional. Mas para eu chegar à política institucional, teve esse reconhecimento, digamos, né? Que eu digo não é só da minha pessoa, mas é do conjunto das ações do movimento social organizado. Agora, as mulheres têm uma enorme contribuição à política todos os dias, seja no local de trabalho, em casa, nos conselhos políticos que fazem parte, nas escolas, né? Em todos os lugares, assim, todas as discussões políticas dos seus territórios. Agora,
ainda são muito descredibilizadas. E eu vejo, inclusive nos próprios movimentos sociais, sindicais, partidários como um todo, porque há já uma lei que é preciso garantir os 30% de participação das mulheres. Mas, para você garantir efetivamente esses 30% da participação real das mulheres, é preciso essa decisão ser acompanhada de formação e capacitação. Porque as mulheres fazem isso todos os dias, mas quem tem tempo para ir a uma reunião? Quem tem tempo para ir num curso de formação? Né? Então, por tudo que as mulheres fazem e representam. Então, eu acho que isso é muito importante. E é um tema que nós temos, inclusive, como uma das prioridades lá no nosso mandato. O tema da formação e capacitação das mulheres para a garantia da sua participação nos comandos de decisão, seja na direção do movimento social, seja na direção do movimento sindical, seja na direção da associação ou da cooperativa no território, seja na direção do partido político, né? Porque daí é que as mulheres vão se cacifando. Então, todo esse tema, por exemplo, do cuidado das crianças, é muito importante você ter, por exemplo, vai convocar uma reunião, um curso de formação, ter o espaço de cuidado para as crianças. Porque senão muitas das vezes a mulher não vai, não tem com quem deixar a filha. Exatamente, exatamente. O MST produziu nesses últimos 25 anos do início aí deste século, que nós chamamos de ciranda infantil. Uhum. Que é a garantia de, em todos os espaços de reunião, de formação, de luta, vai fazer uma marcha de mais dias, tem que ter um espaço de cuidado, de orientação, de atividades culturais, arte, cultura com as crianças, né? Para isso você tem que formar educadores também que estejam preparados para isso. Então, educadores e na grande maioria das vezes, educadoras, né? Que já fazem isso no seu dia a dia, mas vai aprimorando. Senão a gente cai também, corre o risco de cair também na leviandade da decisão política, né? Porque por exemplo, e isso passa por todos os partidos políticos da sociedade brasileira hoje, a decisão de que 30% das mulheres devem ser também candidatas, concorrer aos cargos eletivos, né? Mas, muitas vezes, por essa falta de capacitação, de orientação, de acompanhamento, as mulheres acabam se passando muitas vezes como laranjas, né? E não como sujeitas, como são e devem ser reconhecidas no seu trabalho diário que fazem a partir de cada um dos seus territórios, né? Eu tenho falado muito aqui, gente, mulher, nós somos a grande maioria. Exatamente. Muitas das vezes a gente não entende porque muitas das vezes mulher não vota em mulher, e aí a deputada está levantando essa pauta da capacitação. Mas vamos olhar com mais carinho, mulheres, quando ano que vem é ano eleitoral, né? Então, eu acho que a mulher tem a sensibilidade de entender o outro lado da mulher. Onde que um homem vai parar para pensar em fazer uma ciranda infantil? Não vai. Não é ele que cuida da criança ali desde pequenininho, que carrega a criança para todo lugar que tem que trabalhar. É a mulher. Então, assim, mas são pequenas coisas. Não são coisas enormes diante do dia a dia da mulher que precisa ser pensado com mais carinho, com mais cuidado. Mulheres, votem em mulheres. Então, e aí, como que transformar essa dor? Inclusive, a senhora sofreu um episódio de... Eu queria saber sobre esse episódio de Lumiar, que a senhora sofreu uma violência política, não é isso? E aí, queria que a senhora contasse pra gente um pouquinho sobre isso. Eu fui no meu primeiro ano como deputada, e isso tem sido uma prática do nosso mandato desde o início, da gente construir
as ações legislativas a partir das demandas locais que existem nos territórios. Então, temos feito um mandato muito ativo no sentido de ouvir as demandas locais, de conhecer as demandas que tem nos territórios e, com isso, fazer o que nós apelidamos assim de ser um mandato em movimento, né? Da gente ir nos locais e também trazer as demandas locais para dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu estava lá, fui convidada por um grupo de moradores lá de Lumiar, justamente para isso, para exercer o meu mandato no território. Estava lá em função, digamos assim, estava lá no pleno exercício de deputada, né? De cumprimento do meu dever como eleita para esse trabalho, né? E um grupo muito conservador do local foi contra a minha estada lá, porque foram mobilizados e provocados à época por um vereador de Nova Friburgo, com questões assim extremamente violentas para uma mulher, para uma deputada, para uma membra de um movimento social, né, de estar ali ouvindo. E questões como ele começou a pregar no município que eu estaria indo lá invadir as terras dos pequenos agricultores lá daquele local. Quando, ao contrário, eu estava indo ouvir, colhendo as demandas. Me lembro que, inclusive, a gente já tinha protocolado na Assembleia Legislativa iniciativas e indicações no sentido de melhorar as estradas lá para justamente facilitar o escoamento da produção daquelas pessoas, projetos também na área da agroecologia, da saúde das mulheres, bom, enfim, outros vários. E houve ali um certo conflito, eles não queriam deixar eu fazer essa assembleia, digamos, né, que a gente combinou de escuta, de ouvir das pessoas que estavam lá. Então, houve ali um processo de empurra, de resistência, e eu disse que eu estava ali cumprindo o meu dever como deputada, eu devia fazer aquilo e que eu não ia sair enquanto não fizesse a reunião e não ouvisse as pessoas. Então, fomos aí num diálogo, inclusive, com a polícia militar, que chegou lá no local. Da polícia? Nossa, muita coisa. Tá vendo? Mas, nesse caso, a polícia nos ouviu, viu que a gente estava lá, assim, no pleno direito, porque o grupo que estava lá tentando me impedir tinha o direito de estar lá e tinha o direito de se manifestar também, mas não tinham o direito de me agredir, de agredir os demais da minha equipe, do grupo que estava lá, né, que haviam me convidado para estar lá para essa reunião. Mas eles partiram para a violência? Partiram para a violência. Nossa. Há muitos vídeos aí, inclusive, que demonstram. Eles arremessaram pedras, objetos pesados assim sobre nós. E houve um momento ali do empurra, que quase que a gente cai escada abaixo ali, sabe, nos empurrões ali que eles tiveram. Mas, graças a Deus, isso está sendo tratado na justiça. O que nós esperamos e cobramos, que justiça tem que ser feita. Sempre digo, eu voltei lá inúmeras vezes em Nova Friburgo, voltei inúmeras vezes a Lumiar, onde isso aconteceu, no próprio Coreto, lá do centro de Lumiar, onde isso aconteceu. Sempre fui recebida com muito carinho, com muita alegria, sabe, com muita solidariedade. Recebi muita solidariedade, não só de Lumiar, Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, mas a nível internacional também, né, por essa agressão.
E tenho dito sempre, não tenho espaço para ódio no meu coração, para ninguém, nem para esses agressores, mas eu vou continuar lutando para que justiça seja feita. Perfeito. Esses agressores têm que pagar na justiça o que eles fizeram, porque isso foi uma agressão a uma mulher, foi uma agressão política de gênero, porque eu queria ver se esses caras fossem homens o suficiente para enfrentar um colega deles que chegasse lá para exercer o seu mandato como deputado, no caso, né? Fizeram isso porque são covardes, fizeram isso porque foram com uma mulher. Mas se estreparam também, porque aqui tem organização, tem solidariedade, mas também tem força na ação, né? E por isso eu tive a coragem de enfrentá-los e de garantir só sair de lá após ser realizada a nossa reunião. Perfeito. Então, eu acho que esse é um bom exemplo que você colocou para que nós possamos fazer também em todos os locais, nos territórios, nos municípios, nas câmaras de vereadores. Lutar por aquilo que é certo. Exatamente. Né? Se você for subjugado, se você for... Vão levantar, é como a senhora falou, foi um grupo de pessoas ali orquestrado por uma pessoa que não concorda com a sua política, ou que acha que você estava ali para... Enfim. Que eles têm todo o direito. Exatamente. Não tem problema. Não é uma ditadura, né? Exatamente. Não é uma ditadura, tá todo mundo... Mas, se você quer reivindicar alguma coisa, saiba como fazer. Não é a base da violência, da agressão, da ofensa, porque isso aí já está partindo por um lado que não é direito, né? Não é direito, enfim. E eu acho que nós estamos, inclusive, nessa semana, numa boa semana, né, para a gente ressaltar o tema da democracia. Nós vivemos numa sociedade democrática em que cada um é livre para fazer suas escolhas, mas o respeito à posição política da outra pessoa tem que estar acima de tudo, né? Verdade. Então, o respeito, o diálogo tem que estar acima de tudo. Ou isso é a base central de uma democracia, e é isso que nós defendemos. Por isso que a política, a arte de dialogar, se comunicar, partidos, partes de pensamentos, ideias, por isso que existem os partidos, né? Exatamente. Daqui a pouco, no final, mais ou menos, vou perguntar como que é a sua relação justamente na LERJ, como que é para essas pautas, são votadas, né? Tem muita gente que tem curiosidade, como mulher, qual é a sua dificuldade, e se você é bem aceita também, e como que é a relação com o presidente da LERJ, como que funciona todo esse trâmite. Mas a gente está no Setembro Amarelo, não é isso, Etienne? Que é muito importante, é um tema muito importante. Celebrado ontem foi dia 10, foi justamente o dia da prevenção, né? No combate ao suicídio, não é isso? Isso, depressão e o suicídio. Bom, deputada, como que a senhora enxerga a relação entre saúde mental e condições de vida da população, especialmente das mulheres na Baixada? E quais políticas podem contribuir com a saúde mental de mulheres, meninas? Olha, eu acho primeiro que não tem como a gente desvincular o adoecimento mental com a vulnerabilidade social de gênero, né? Eu acho que isso está muito vinculado a um tema do outro. E se a gente vê aí os últimos estudos que a ONU fez nesse último período, tá claro, né, essa correlação entre a insegurança financeira e as jornadas exaustivas que as mulheres têm que fazer de trabalho, né, de garantias de sobrevivência. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos fortalecer e muito essa rede de atendimento psicossocial para mudar essas condições que contribuem, né, para esse adoecimento que uma grande quantidade de mulheres tem vivido em todos os lugares, né? Seja nas grandes cidades, seja a exemplo aqui da Baixada Fluminense. Se você for para o interior, para os municípios do interior do estado, se você for para o interior dos municípios, também no campo, o adoecimento mental está muito forte. Então é muito importante, eu acho, a gente fazer
esse fortalecimento dessas redes de atendimento psicossocial, mas também, num paralelo a isso, é importante e necessário a gente fortalecer as redes de acolhimento no SUS, fomentar a capacitação de profissionais que vão fazer esse atendimento específico das mulheres, né, com esse adoecimento, né, psicossocial, e fazer com que o atendimento no CAPS, por exemplo, seja também uma das grandes prioridades de atendimento das mulheres, principalmente nos grandes municípios das periferias e aqui na Baixada Fluminense. Nós precisamos avançar nessa organização, né, do atendimento do SUS, do CAPS, etc. E junto com isso, esse fortalecimento da economia do cuidado, né, da economia feminina, das muitas iniciativas que são feitas também nas casas, nas associações, nos grupos coletivos de mulheres que vão gerar renda, né, que fazem o trabalho, que geram renda. Então, com isso, o fortalecimento das feiras que nós temos tido também nos municípios. Né? As feiras exatamente. A senhora está falando, está vindo na minha mente, tipo, aquela história, cabeça, como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? O pessoal falava uns ditados meio engraçados. Mas, assim, por quê? Porque, falando de saúde mental das mulheres, por que muitas mulheres acabam entrando em depressão? Eu recebi um caso de uma seguidora aqui do chat, que ela falou que ela trabalha com vendas de diversas marcas, enfim, de perfumarias e tal. E aí ela postava todos os dias e ela não tinha êxito. E um mês ela conseguiu vender, sei lá, 2 produtos. E aquilo, ela vendo como se outras... Hoje as pessoas estão ligadas 24 horas nisso aqui, telefone. E ela contando no relato, que ela vendo que parece que todo mundo estava feliz ou conseguindo viver a vida, e ela postava lá o produto dela e ela não conseguia. E que aquilo ali estava trazendo uma tristeza, uma depressão tão grande que ela estava a ponto de querer se matar. É grave, porque ela não tinha o que comer dentro de casa. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, né, deputada? Então, assim, a importância de você ter, a exemplo do que a senhora falou, vamos supor, nos municípios, essa coisa do locais onde as mulheres possam se reunir para poder fomentar o empreendedorismo, e aí, com isso, essas feiras de empreendedorismo, é um network, né? Uma vai ajudando a outra, uma vai fortalecendo a outra. União, ninguém faz nada sozinho. Isso. Então, eu acho que uma das coisas, não fique sozinho. Um dos lemas dessa campanha de Setembro Amarelo é: peça ajuda, né? Não se sinta sozinho, peça ajuda. Você precisa pedir ajuda, porque senão você vai emburacar, desculpa a palavra, mas por um caminho sem volta. Você vai se sentir sozinho, aquilo vai cada vez mais aumentando, você vai trabalhando o lado ruim, negativo, ao invés de você tentar fazer algo para poder sair daquilo. Enfim, é um gancho tão grande que a gente realmente precisa de políticas voltadas para isso. Mês passado nós estávamos falando do Agosto Lilás, e aí essa questão toda do feminicídio, das violências. Então, novamente, políticas para ajudar as mulheres, para fortalecer. Mulher precisa estar, sabe, eu acho que a gente precisa estar mais juntas, deputada, para poder, vencer tantas coisas, e principalmente agora, no Setembro Amarelo, essa questão da depressão, da ansiedade e, no mais ainda, o suicídio. Eu acho, Tiene, que isso que você coloca é muito importante, porque também quando você tem organizações coletivas, né? E quando eu falo organização coletiva, para debater esse tema, para enfrentar isso, para organizar um grupo produtivo que seja, né, de fomentar a economia solidária ali, né, que seja 2, 3, 4, 5 mulheres juntas, mas é uma forma também, né, de você aumentar a sociabilização entre as mulheres e tirar dali formas de pressão também, porque, né, a gente fomentar esses grupos de apoio psicossocial, de fomentar o SUAS, o SUS, os CAPs, de fazer com que nós possamos, no Legislativo, apresentar também projetos que
que vão contribuir, que vão defender, que vão atuar no sentido de apoio psicossocial a essas mulheres. Isso é muito importante. Então, quando a gente atua, isso que você falou, né? Quando a gente atua em rede, né? Só de expor ali, só de você se abrir, ter a confiança de se abrir com outra colega, com outra companheira, já vai fazendo ali escadinhas para ir buscando as soluções, né? Para os problemas e tal, e para enfrentar isso, porque esse, gente, é um problema da humanidade. E a tendência é só crescer, né? É só crescer. Então, é preciso a gente também, do ponto de vista dos territórios, ir incorporando tanto a política do cuidado, a política pública, né, para dentro, mas também fazer sair dali, né, de como que a gente vai construindo isso a mão duplas. É difícil, não é fácil, mas eu acho que só coletivamente a gente pode ir vencendo, né, esses desafios que nós estamos vivendo hoje em dia, que afetam principalmente a saúde psíquica das mulheres. Por isso, cuide-se, gente, olha. Centro de Valorização da Vida, 188, durante todo esse mês de setembro aqui no Chat Podcast, com todos os nossos convidados, a gente vai trazer a pauta do Setembro Amarelo, sim. Ontem, como o Joyce falou, terça-feira nós recebemos um psicanalista, ele estava falando da saúde mental de homens. Quero trazer agora também uma psicóloga para falar especialmente da saúde mental das mulheres. E depois a gente, né, vai continuar falando, porque isso não tem que ser lembrado só no setembro, né, deputada? Claro, tem que ser diário. É diário, é uma luta constante. Mas agora eu sei que você quer falar de polarização, que você deve estar coçando aí, porque Joelson, deputada, ele é tido no Chat Podcast como aquele que traz a polêmica. Eu sou boazinha, ele é um pouco mais polêmico. Mas antes, vamos falar rapidinho só dos nossos patrocinadores. Bora. Esse programa, gente, tem apoio da Barbearia Vic, como você está vendo passando na tela, Colégio Curso Mova, temos o CCAA, Pizza e Cia, inclusive se você quiser pedir pizza agora, pode pedir que tá funcionando. Sushi da Flavi, comida japonesa, melhor aqui em Queimados, né? Esfirra, tem tudo aqui, tá, viu? Pizza, sushi, esfirra, a pessoa escolhe. Tem também aí a loja de sublimação, tem a drogaria aqui da cidade, Drogaria União, precisando de remédio, CCAA, escola tradicional aqui em Queimados, bem conhecida mundialmente. Neukiri Autopeças, para você que quer comprar peças pro seu carro. Fênix Odonto, que cuida do nosso sorriso, a doutora Patrícia, né? Tem também, Etienne, ali, ó. R.R. Zalfield, escritório de contabilidade e advocacia aqui da cidade de Queimados. Bom, todos os nossos parceiros se encontram lá na nossa rede social, no Instagram do Chat Podcast. São nossos apoiadores para que esse programa esteja ocorrendo agora. É graças a cada um desses parceiros. Então, nosso muito obrigado. Tamo junto, apoiadores. Antes de terminar, deputada, a gente tem visto aí os últimos acontecimentos, né? Não tem como não falar disso, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. A gente está tendo... as pessoas estão tá um misto de coisas acontecendo no Brasil, né? Um grupo apoia, outro não apoia, uns diz que estão vivendo a ditadura, outros dizem que é a lei, da ordem. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua visão sobre isso, né? E se também você vota para condenar ou para absolver e por quê? E como que você vê essa polarização hoje no Brasil? Como que você vê tudo que está acontecendo hoje e o que as pessoas precisam entender sobre política? Bom, primeiro que só a palavra julgamento já diz que não é uma ditadura, né? Se a gente vivesse numa ditadura, não estaria vendo um julgamento, né? Exato. Então, primeiro por aí, eu acho que essa é o cumprimento da base da democracia do nosso país. E o julgamento é o quê? Especialmente é ouvir os dois lados, né? Tem o direito de acusação e de defesa, né? Então, por aí, eu acho que está o momento certo, tá certo, né? Segundo, eu espero que o Bolsonaro seja
realmente responsabilizado por todos os crimes que ele cometeu nesse país. Até hoje. Não só como presidente, mas especialmente como presidente, né? Uma das coisas que eu sempre brinco de falar, o Bolsonaro foi deputado federal por 29 anos nesse país. Você sabe quantas leis ele fez? Quantas leis ele aprovou no Congresso Nacional? Eu deixaria, inclusive, para você aí buscar isso. Quantas leis o Bolsonaro aprovou no período de quase 3 décadas que foi deputado federal do nosso país? Sabe, é uma vergonha o desserviço que esse rapaz cumpriu para o país, para as pessoas, para a saúde da população, para a mortandade que nós tivemos no período da pandemia aqui, porque ele foi irresponsável de não garantir aqui os cuidados e a vacina para o nosso povo. Então, assim, esse cara tem sido um verdadeiro aliado disso que tem demonstrado muito nesse último período. Aliado do imperialismo, quer fazer com que o Brasil seja o fundo, o quintal dos Estados Unidos aqui, não respeita a nossa democracia, a nossa soberania. Então, eu acho e eu quero que o Bolsonaro seja condenado nessa sexta-feira e acredito que a democracia brasileira tem que comemorar e celebrar isso, porque o diálogo, como a gente já falou, o diálogo, o respeito tem que ser de todas as pessoas, né? E é inadmissível um chefe de Estado, no período que ele foi o presidente da República, ser um chefe de Estado da morte, da confusão, da disputa, dessa polarização que tem no nosso país. Então, eu acho que o momento que nós vivemos no país é o momento da democracia, é o momento para a gente fortalecer as bases da soberania do nosso país. E é o momento também, gente, que nós precisamos se abrir, que nós precisamos fortalecer o diálogo, o companheirismo, o afeto entre as pessoas, né? E, sobretudo, o amor. Meu Deus, e nesse mês de setembro, é o mês da primavera, né? Eu acho que, sabe, respeito às diferenças das ideias, mas sem ódio, menos ódio, mais amor. Eu acho que é o mais importante do nosso país nesse momento. Bela mensagem. Belo corte, né? Eu fiquei quietinha. Isso aí. Deputada Marina, nosso muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença, por vir aqui conversar um pouquinho mais voltado para a nossa Baixada Fluminense, que tanto precisa de políticas públicas de verdade, de pessoas com amor ao próximo para cuidar da gente. Então fica o nosso agradecimento de verdade. E saber que o Chat Podcast está de portas abertas. Quando quiser voltar, seja bem-vindo. Inclusive, eu estava aqui, ela estava falando, sabe o que eu pensei? A próxima vez que ela visitar aqui a cidade de Queimados, eu queria levar ela numa secretaria. Sabe qual? A agricultura. De repente ela vai ver algumas coisas lá que ela vai poder ajudar a cidade de Queimados, entendeu? É verdade. Ela vai ver algumas coisas lá, se está funcionando, se não está, que eles estão produzindo, né? A deputada, assim como a deputada na época estava e fazia essas fiscalizações, a deputada também pode ajudar, né? Ajudar a cidade, ajudar as pessoas. Aceita marcar um dia? Com certeza, me coloco totalmente à disposição e dizer que eu tenho muito carinho por essa Secretaria de Agricultura aqui de Queimados, assim como as demais do nosso estado, porque eu acho que é uma secretaria que deve ser tratada com valorização, né, sobretudo para a garantia de desenvolver esse trabalho. E, antes de encerrar, só queria rapidamente também responder uma das questões que você colocou anteriormente, Joelson, sobre a Alerj. Dizer que a Assembleia Legislativa hoje, no Rio de Janeiro, é constituída por 70 parlamentares, 17 mulheres,
desses 70, em torno de 25, 30 parlamentares são abertos ao diálogo, né? Defendem a democracia, estão abertos aí para todos esses temas que nós estamos colocando. Independente de lado A ou B, sentam para conversar. Exatamente. E, nesse sentido, dizer que assim, o que nós temos feito do nosso mandato, né, especialmente como uma primeira sem terra a ocupar esse espaço na Assembleia, é buscado ter feito isso, fazer isso, né, assim, dialogar com todos os colegas parlamentares, ter um diálogo independente da posição política com a presidência da Casa, no sentido de também dar atenção, apoio, olhar com carinho também aos nossos projetos, porque eles são principalmente para o conjunto da população fluminense, né? Então, os nossos projetos, eles para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Aqui não tem nada pessoal e etc., né? Então, temos feito um trabalho muito nesse sentido. E, por fim, deixar para vocês que quiserem acessar o nosso Disque Denúncia da Comissão de Segurança Alimentar, o número é 0800 282 0376. E a gente está aí à disposição, então, para ouvir toda a população do estado do Rio de Janeiro, mas em especial da Baixada Fluminense. São 92 municípios, né, no Rio de Janeiro, 13 na Baixada, então tá tudo certo. Exatamente. Tá a deputada do povo, correto? Com certeza. Ó, deputada do povo e aqui, olha, da roça à política, da luta social ao parlamento. Nossa convidada de hoje foi a deputada Marina do MST. Fica esse podcast gravado no YouTube. Compartilhem muito, espalhem. Com certeza nós teremos algumas falas específicas da deputada no nosso Instagram. Eu peço para que vocês também acessem nosso Instagram do Chat Podcast, que é o @chatpodcastbr, Chat Podcast Nova Iguaçu e Chat Podcast Barra da Tijuca. Né? E se inscreva no canal, que é mais importante também. Por favor. Está rumo aos 100 mil inscritos, né? A gente quer ganhar nossa plaquinha. Então, se você está aqui pela primeira vez no nosso canal do chat, já se inscreva, que aí você vai sempre, quando nós estivermos ao vivo, você vai receber aquela notificaçãozinha lá. Vai estar a Etienne, vai estar o Joel, vai estar sempre um convidado especial para poder dialogar e falar de política ou de outros assuntos, porque inclusive na terça-feira que vem eu vou ter novamente um psicólogo falando sobre Setembro Amarelo, e na próxima quinta-feira a gente vai ter a presença da deputada Lilian Berg, que ela também vai estar aqui com a gente, conversando aqui sobre a pauta, falando sobre os enfermeiros, né? Ela trabalha muito nessa área. Saúde também. Saúde. Então a gente vai falar muito sobre isso, tá? Inclusive já mandem perguntas lá também. Eu fiz várias perguntas aqui, mas muitas já são perguntas repetidas, né, que mandaram. Então eu não citei nome de todo mundo aqui, gente, porque são várias pessoas, eu ia ficar meio enrolado, para não ficar, falou o nome de um, não falou do outro. Então, mas outras perguntas que estiver aqui também, a gente pode estar mandando para sua assessoria, a senhora responde lá, né? Geralmente as pessoas fazem, eles mandam uma pergunta e a gente encaminha para o convidado. Marca os stories do chat que a gente reposta. A gente reposta aqui para vocês. E é isso, galera. Muito obrigada a todos. Agradece mais uma vez pelo presente. Eu vou tirar foto, vou marcar lá no Instagram de você, com certeza. Obrigada, tá, deputada? Amei. Vou fazer essa aqui, eu já tô pensando numa farofa. Maravilhosa. Já deixou as considerações finais, né? Já, né? Quer falar alguma coisa? Sua rede social é Marina do MST. Isso. Mas eu gostaria muito de agradecer vocês pelo convite de estar aqui, agradecer pela atenção aí a toda a população da Baixada por ter nos acompanhado nesse debate e colocar também à disposição de vocês, pedir para que me sigam lá também nas redes sociais, @Marina do MST, e me colocar aqui à disposição para tudo que a gente pode construir, se fortalecer coletivamente. E dizer, olha, gente, em especial nesse mês de setembro, nesse resto de ano, entrou o BRO, o ano acabou, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, dizer que a gente siga com muita força, com muita luta, mas também com a alegria e a esperança
da certeza de que a gente vai vencer junto. Um grande abraço para todos vocês. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.